Você sabia que cis-heteronormatividade é a crença de que ser cisgênero, quem se identifica com o gênero atribuído ao nascer, e ser heterossexual são a única forma válida de viver para algumas pessoas? Você sabia que o dia 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres? Essa data foi escolhida para homenagear as lutas das mulheres por melhores condições de trabalho, igualdade salarial e direitos civis e políticos. Você sabia? Lo sapevate? Tu sabias? Le saviez-vous? Did you know? Esquisne. Hoje a nossa convidada é Cláudia Nigro, do curso de Letras do IBILSE, que possui graduação em Letras, mestrado e doutorado em Teoria da Literatura, incluindo estudos sobre identidade, exclusão, gênero, religião, raça, tradução e cultura. Professora, muito obrigada por aceitar o convite. Quando falamos sobre feminismo, surgem palavras como igualdade e equidade. A senhora pode nos explicar a diferença entre elas dentro do contexto feminista? Claro que sim. Igualdade tem por fundamento mesmas oportunidades para as pessoas. Seria uma concepção ótima se fosse verdadeira. No entanto, no feminismo a gente tem a consciência que não há esse discurso de igualdade. A gente precisa da equidade, que seria uma igualdade respeitosa ao direito de cada um. Por exemplo, há uma diferença nos salários de homens e mulheres para cargos iguais, sendo que os homens recebem muito mais que as mulheres às vezes. Então, a equidade equipararia isso. Se a mulher recebesse o mesmo tanto, a gente trabalharia na equidade. A professora poderia destacar 2 ou 3 personalidades femininas importantes para a história? Bom, na verdade não, né? Porque tem muita gente e eu, prefiro apontar como que se dá o apagamento dela na história. Talvez antes e depois da colonização. Então, antes da colonização, a gente tem muitas rainhas celtas, africanas, incluindo as egípcias, né? Mas muitas sem nome. A gente só tem nome quando elas se relacionam com algum homem da história, tipo Júlio César. Então, a gente tem a rainha celta Boudica, que teve uma guerra com ele. A gente tem a Cleópatra, que as pessoas entendem que foi amante dele, e a gente apaga que essas mulheres eram pessoas importantíssimas, que elas sabiam muitas coisas. Por exemplo, a Cleópatra, ela sabia profundamente a poesia grega, matemática, filosofia, ela falava 9 línguas, era ela que fazia as negociações com os outros povos. Então, esse apagamento que eu estou falando. E após a colonização, dentro do espaço do colonizador, nós também temos mulheres que foram apagadas. Por exemplo, as mulheres na ciência, como a Rosalind Franklin, que era uma química estadunidense, que ela foi responsável para os estudos de difração de raio-x, que mais tarde ia ser importantíssimo para a descoberta da DNA, e ela nunca foi valorizada por isso. Quem ganhou o Nobel foram 3 amigos dela que trabalhavam junto na mesma pesquisa, o Watson, o Crick e o Wilkins, ganharam o Nobel em 62. E no Brasil, que foi um país colonizado, a gente tem, por exemplo, a Esperança Garcia, que foi a primeira advogada do Brasil, mas como ela era uma negra escravizada do Piauí em 1770, ela fez uma carta petição e isso foi simplesmente escondido de todos os livros da história. Só agora que voltou, né, que a gente conhece a Esperança Garcia. Qual foi a influência do movimento feminista na literatura? Então, a literatura, ao contrário de que muita gente pensa, é feminista desde o princípio, porque o movimento feminista trouxe a nosso conhecimento que a primeira escritora do mundo conhecida é Enheduanna, uma escritora suméria, poeta, filósofa, sacerdotisa em Ur, no século 20 e poucos antes de Cristo, né? E os nossos livros ainda citam Homero. Quer dizer, todo mundo só pensava no Homero e a Enheduanna estava simplesmente perdida por aí. O movimento feminista trouxe à baila as informações, né, que a gente não tinha até agora. Como exemplo dessas obras resgatadas pelo feminismo, a gente tem a Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, que é uma obra publicada em 1850. Só agora
assim, só agora não, só faz, desde que o movimento feminista começou aqui no Brasil, dentro da literatura, uns 30, 40 anos, que essa escritora é conhecida. Também temos a Isabel Allende, que é uma das escritoras mais vendidas do mundo. Ela vendeu 75 milhões de cópias já, né? Escreveu um monte de livros, 20 e poucos livros. E ela tem também uma postura feminista, né? Porque o dinheiro arrecadado com vários livros dela, ela fundou uma fundação. E essa fundação dela facilita acesso a direitos reprodutivos das mulheres, a independência econômica e a proteção contra a violência para esse pessoal mais vulnerável, essas meninas em situação vulnerável. É muito significativo para a literatura saber que a escrita não é só fálica. Como a atual onda de conservadorismo influencia para o retrocesso, atraso, dos direitos das mulheres no mundo? Eu penso que, como eles estão perdendo espaço no mundo, há uma urgência na parte desses conservadoristas de resgatar o que eles perderam. E para isso, violências enormes estão sendo feitas, né? Como o que a gente viu dia 5 agora de novembro de 2025, que foi a Câmara dos Deputados aprovando por 300 e poucos votos favoráveis aquele decreto que dificulta, né, a realização de aborto em adolescentes e crianças. E pensando que esse decreto, né, o problema desse decreto não é assim ser a favor ou contrário ao aborto, mas isso daí já existia uma decisão, né, já tinha uma decisão do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente para ver que muitas crianças pequenas podem morrer até se continuar com a gravidez, né? Então, não dá, né? Esse daí é um retrocesso, mas eu acho que a sociedade brasileira vai ter uma resposta a isso, porque foi só aprovado na Câmara, mas vai para o Senado. E já vi um monte de gente se manifestando na mídia que criança não é mãe, estuprador não é pai, e muitas coisas nesse sentido. Como a educação, com uma perspectiva de gênero, pode ajudar a construir uma sociedade mais acolhedora para as mulheres desde a infância? Olha, a educação sempre torna uma sociedade mais acolhedora, né? O conhecimento do mundo, antes e depois do processo colonizador que eu citei lá no começo, que vocês perguntaram, sobre essa perspectiva de gênero, né? Olhando mulheres, olhando outras pessoas, reconduz a um respeito, a um empoderamento de pessoas. Então, para as mulheres em especial, oferece assim um processo delas se autoafirmarem, delas se autorreconhecerem, delas cumprirem o papel delas de cidadãs da sociedade. Agora vamos para um rápido tete-a-tete com a professora entrevistada. Uma autora. Então várias, né? Conceição Evaristo, Margaret Atwood. Uma cantora. Sinéad O'Connor, James Joplin, Rita Lee. Defina-se em uma palavra. Aí dá, uma mulher. Uma mulher que te inspira. Muitas, mas principalmente a minha mãe. Uma personagem. Muitas também, mas estou lembrando aqui da Hester Prynne e de uma contemporânea, da Daenerys Targaryen. Uma obra cinematográfica feminista. O filme As Sufragistas, né, que tem duas roteiristas, a roteirista e a direção é feita por mulher. E também no Brasil tem o Que Horas Ela Volta, que é um filme escrito e dirigido por uma mulher também. Uma obra literária feminista. Em Submissas Lágrimas de Mulheres, da Conceição. E um livro para quem é leigo no assunto. Acho que O Feminismo é para Todo Mundo, da Bell Hooks. Tem também Sejamos Todos Feministas, né, da Chimamanda. Tem bastante. Neste bloco, vamos ouvir rapidamente a experiência de Carolina Rodrigues Manzato, que além de formada em letras, também é conselheira representante da cadeira de Literatura e Livro do Conselho Municipal de Políticas Culturais de São José do Rio Preto e diretora executiva da Casa de Criar Escritório de Arte na mesma cidade. Não só isso, Carol também é doutoranda aqui no IBIUSC
Ela irá contar um pouco sobre sua área e suas perspectivas nessa trajetória. Oi pessoal, eu sou Carol Manzato e além do que já foi dito, eu venho trabalhando há um tempo com projetos de incentivo à leitura literária com várias idades. Eu sou idealizadora do Festival Ações Literárias, que já foi para sua 4ª edição, a edição acontecida em julho, e também dos projetos Roda de Leitura da Casa, Rodinhas Literárias e Bora Falar de Livros. E eu acho muito interessante que possamos compartilhar experiências. Eu percebo, e leio o mundo como assentado pela sua história e constituição cultural, como binário e subdividido nos gêneros pertinentes ao pensamento hegemônico. Então, embora tenhamos hoje, dentro da produção de literatura para as infâncias, vários respiros e possibilidades disruptivas, o que se entende por homem e mulher, ou menino e menina, ainda se faz presente no nosso dia a dia, no nosso entorno e também nos livros. Então, isso aparece muito. Eu tenho paixão por livros desde pequenininha e o meu pai comprava coleções de livros que as pessoas passavam vendendo nas portas. Eram livros com uma materialidade de cartonados e muitos contos de fadas. Mas como eu sou uma mulher cis que performa a feminilidade como modo hegemônico, curte, gosta e aprova, essas histórias não me traziam dificuldade de identificação. Eu acho que eu não senti falta de personagens femininas. Eu acho que eu senti falta de personagens feministas com quem eu pudesse me identificar quando criança. Eu sempre fui uma criança crítica, questionadora e perspicaz. E também sempre fui muito podada por isso, inclusive pela minha família. E hoje eu penso que o que apontavam em mim como um grande defeito era a minha grande qualidade. E eu sentia solidão por não encontrar representações de crianças que se pareciam comigo nesse sentido, mas no sentido do comportamento questionador que o feminismo traz e permite com força a todas as mulheres na conquista e na permanência dos direitos conquistados. Eu gosto muito da personagem Chapeuzinho Vermelho, mas não a da história tradicional. Eu gosto da Chapeuzinho Vermelho do livro da Marjolaine Leray, da Companhia das Letrinhas, que é uma Chapeuzinho questionadora e provocativa e que chega a ser tão perspicaz que quem dá cabo do lobo é ela. E eu acho que essa possibilidade de desconstrução é muito interessante. E além da Chapeuzinho, eu tenho ficado atenta também para as representações femininas, por exemplo, no cinema. Eu ontem fiz uma postagem falando, da protagonista do filme A Melhor Mãe do Mundo e da protagonista do filme Manas. E eu percebo que quando tem mulher no roteiro, na direção, as personagens femininas ganham força, possibilidade de futuro, perspicácia. Eu acho que nós precisamos falar sobre isso. Estou muito feliz de estar aqui por isso, inclusive. A gente também está muito feliz de ter você respondendo as perguntas. Tem algum livro assim em específico que você recomendaria para alguém que queria começar a ler a literatura infantil a partir dessa perspectiva? Eu acho que eu indico o Julián Massereia, porque ele é um menino que performa feminilidade e que vai conseguir expressar essa feminilidade para a avó e que vai passar por um processo de acolhimento lindo. Então eu acho que, embora tenhamos muitos livros, o Julián Massereia traz um futuro possível e o futuro que a gente quer para as pessoas que quebram o binarismo, sabe? Que estão dentro, do escopo da comunidade LGBTQIAPN+, e que podem sim ter acolhimento familiar, que podem performar aquilo que sentem, o que está na subjetividade, na psique, e que podem viver alegre e livremente. E é um livro que tem continuidade, então além do Julián Massereia, tem Julián no Casamento, e as reverberações não param.
Este é o projeto Podcast Você Sabia? Conversa sobre línguas, literaturas e culturas estrangeiras, que está ligado à curricularização da extensão do curso de licenciatura em letras do IBIUS. Docente Maria Cláudia Rodrigues Alves, da área de francês do Departamento de Letras Modernas. Eu sou a professora Thalita Storch Garcia, docente da área de espanhol do Departamento de Letras Modernas, coordenadora do projeto de extensão Você Sabia durante o ano de 2025 e contei com o apoio da professora Maria Cláudia Rodrigues Alves, do mesmo departamento. Gostaria de apresentar a equipe do projeto. Victoria Villa, Cindy Morimoto, Ana Camboy, Clícia Bueno, Juliana Melzi, Júlia Furlan, Thalita Massuia, Vitória Nayane, Beatriz Reverte. Maria Eduarda Souza. Lucas Francisco. Apoio técnico, Márcio Santana.